Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui de Segredos.ppt, esse programa aqui onde a gente desvenda os mistérios, os meandros, né? Os meandros das apresentações ninja, ou seja, apresentações que prendem a atenção do público e dão visibilidade ao seu trabalho. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações corporativas, tá? E o nosso tema de hoje desse programa do Segredos.ppt nada mais é do que onde buscar inspiração para as nossas apresentações. Como que eu busco inspiração? Como é que essa inspiração pode vir a mim para que eu possa fazer uma apresentação ninja? Mas antes da gente entrar aqui no nosso tema de hoje, no tema do nosso programa de hoje, eu queria pedir, você que está aí já me assistindo no YouTube, aproveita e já clica no sininho, né? Se inscreve aqui no canal, já deixa aí o seu like também pro vídeo, que ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo, e também já me segue nas minhas redes sociais aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook também. Também estamos ao vivo no Facebook e no Instagram aqui com esse programa Segredos.ppt, tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje sobre inspiração, tá certo? Muito bem, pessoal, vamos falar aqui hoje um pouco sobre onde buscar inspiração para as suas apresentações. Primeiro, acho que a gente tem que definir um pouquinho, né, o que é inspiração, né? O que efetivamente é inspiração. Entre as várias definições que você pode ter para inspiração, e aí você tem até a questão fisiológica, respiratória, mas o que a gente está falando aqui de processo criativo, ele é muito considerado como, a inspiração é considerada como uma espécie de estímulo mental para você fazer alguma coisa ou sentir alguma coisa, né? Aquele estímulo que você tem no cérebro, de repente, nossa, eu preciso fazer aquilo, ou sentir uma emoção, né? Uma inspiração. A inspiração, ela faz parte do processo criativo, eu diria que ela é o início de um processo criativo, que você, né, seja para apresentações, seja para qualquer outro tipo de processo em que você esteja criando algo novo, tá? E ele tem a definição também que a inspiração é onde as boas ideias são formadas, né? Esse momento inicial do processo criativo onde boas ideias são formadas, né? Onde você faz a junção de informações e uma ideia nova é criada a partir daí. Mas muita gente acha que inspiração vem assim do divino, né? É mágica. De repente a gente tem uma inspiração, desce sobre nós aquele espírito, e aí a gente tem aquela inspiração. Uau! E agora a gente vai criar alguma coisa espetacular e nova. E aí eu tenho uma triste notícia para você que não. Inspiração não é mágica. A gente não é simplesmente controlado por um ser superior e faz algo diferente, né? Não é isso que é a inspiração, tá certo? Inspiração é outra coisa. Qual é a confusão que a gente faz aqui? Existe essa falsa crença, né, que inspiração ela vem do nada, não tem uma explicação lógica porque eu estou inspirado por alguma coisa. Então as pessoas têm essa ideia, né, dessa mágica, a inspiração, a pessoa inspiradora é mágica, né? Ela é uma pessoa fora do comum. E na verdade não é bem assim. E muita gente acredita nisso também por conveniência, é um escudo, uma forma de se proteger, para dizer, eu não tenho muita inspiração para isso, não é muito a minha praia, para também não se comprometer. Eu acredito que às vezes exista também essa relação do escudo, de você se esconder. Eu não sou inspirado, né? Não tenho inspiração para isso, não consigo. Então você acaba deixando isso para pessoas mais inspiradas, né? Que têm esse dom, que têm essa magia dentro de si. Isso, na verdade, não existe. Inspiração, para quem a gente tem aqui uma definição mais correta, ela é muito mais um processo e uma escolha que você pode fazer. Processo, porque você pode aprender a se inspirar, a achar momentos de inspiração, a encontrar essa inspiração dentro de você. E é uma escolha também, porque você pode simplesmente não ficar esperando aquele momento definitivo embaixo do chuveiro, quando caiu a gota de água, escorreu pela minha testa, e aí eu fiquei inspirado. Não, você constrói um processo para você escolher
né? Você pode ter essa escolha, não, vou me dedicar a buscar a inspiração para produzir alguma coisa. Então a inspiração é muito isso, ela tem um processo e ela pode ser também, eu acredito muito que ela é uma escolha de cada um. Por que ela é importante? Por que a inspiração, a gente está falando aqui de inspiração, especialmente para apresentações e apresentações ninja, que é o nosso foco aqui do programa. Essa capacidade, né, de se inspirar, de criar coisas novas, ela é muito valorizada hoje em dia no mercado de trabalho, seja para apresentações, seja para resolver problemas. Você tem essa capacidade. Se você tem essa capacidade, você pode desenvolver isso em você, você se destaca, né? Você acaba ganhando destaque porque, poxa, que ele tem uma ideia diferente, mas que pode nos ajudar. E principalmente nas apresentações, muitas vezes no trabalho, quando a gente tem restrições de produção, eu tenho condições lá, modelos estabelecidos, cores estabelecidas, né, pré-definidas, eu posso usar da minha inspiração para, não diria que é burlar, mas trabalhar com essas restrições ao mesmo tempo e construir coisas novas, construir coisas inspiradoras, né? Ter criatividade mesmo com restrições. Quando eu falo sempre aqui de questão de restrição, eu sempre gosto de lembrar, por exemplo, né? A empresa Lego. Né? Vocês depois podem pesquisar aí pela internet a história da Lego. Num período dela, ela se restringiu muito, né? Os designers da Lego de brinquedos tinham uma restrição muito grande de cores e isso não e até de elementos, né? Daquelas pecinhas que poderiam ser usadas dentro dos brinquedos da Lego para construir os kits da Lego. E mesmo assim, a Lego está aí hoje, né? Como uma das empresas de brinquedo mais inovadoras, mesmo com essas restrições. Então é importante a gente ficar ligado que a inspiração também nos ajuda a superar algumas restrições que a gente tem. E nas apresentações, principalmente aquela desculpa, eu tenho um modelo que eu posso seguir, não posso ser muito diferente, não. Com a inspiração dá e se pode sim construir algo novo, né? Construir algo diferente. E eu queria trazer aqui, né, um exemplo um pouco meu também sobre isso, porque no meu trabalho, né, também tem regras. Também tem modelos que têm que ser seguidos de uma apresentação. Você também pode e deve, né, ter aí na sua empresa restrições e para construir uma apresentação para o seu chefe ou para você mesmo, para levar para uma reunião. Isso é normal, faz parte aí da papelada, né? É como se fosse um papel aí virtual que a gente tem também dentro das nossas empresas. Mas isso não me impediu e não me impede ainda hoje de construir apresentações que são diferenciadas e são apresentações ninja, tá? E eu queria trazer aqui um exemplo interessante. Uma vez eu tive que construir uma apresentação para apresentar uma ideia para um novo diretor, alguma coisa assim, de duas equipes que estavam, na verdade, se unindo, que iriam duas equipes que existiam, mas que iriam começar a trabalhar juntas, né? E havia necessidade de explicar por que isso estava tanto para os superiores, para que as pessoas que estavam sendo juntadas, digamos assim. E aí eu não queria muito aquela coisa quadradona, né, digamos assim, ou esperada, de trabalhar com apresentações, né, questão lá, até essa imagem que é meio batida que está aí, né, do aperto de mão e tal, que a gente tinha que estar junto. E aí eu resolvi, baseado nessa imagem do aperto de mão, pensar que esse aperto de mão poderia ser um pouco diferenciado, poderia ser mais parecido com um aperto de mão de jogadores. E na minha cabeça veio, né, uma inspiração de jogadores de basquete, que aquilo fosse muito mais parecido com isso, né, com aquele toque de mão, não, estamos juntos na quadra, vão trabalhar, estávamos de lados diferentes, mas agora estamos do mesmo lado, somos o mesmo time. Né? Então veja que aí, como inspiração, baseada aí no repertório ou naquilo que eu já tinha lido sobre basquete, eu fui atrás e aí fui pesquisar. Fui atrás de referências de imagens. Aqui a gente tem alguns exemplos que você pode encontrar facilmente aí na internet, de imagens, de como que essa linguagem no basquete trabalha. E aí eu fui adaptando essa linguagem para a minha linguagem corporativa. Né? Lógico, respeitando, e isso é importante conhecer, às vezes, os manuais de identidade visual que você tem dentro da tua empresa, conhecer as cores da marca
do logo ou as marcas institucionais, corporativas que você tem aí na tua empresa para você construir uma apresentação. E, lógico, pegar essa informação, juntar com essa aqui, né, essa informação do basquete e trazer um novo, trazer algo inspirador, né, algo que sai do padrão, né, e acaba chegando num padrão ninja de qualidade, tá bom? E para aqueles que acham que eu não posso inovar muito, não consigo ir muito além porque meu chefe é muito restrição. Nesse exemplo mesmo, eu não estou aqui com um exemplo agora para mostrar para vocês, mas eu posso dizer que o chefe deu ok, tá? Ele gostou muito da ideia e apresentou com toda a graça e beleza, porque não era nem para mim, né? Eu apresentei, né? Lógico, você tem que conhecer o teu superior, o teu chefe, a pessoa que vai usar a apresentação. É muito importante você conhecer, né? Se ele é aberto a isso também, claro, e se ele gosta desse tipo. E foi aprovado e funcionou a apresentação de forma adequada, tranquilamente, tudo correu de forma adequada aí para que a gente tivesse uma apresentação das duas equipes e mostrar as novas funcionalidades, e foi bem agradável, bem legal. E por onde que eu começo? Por onde eu posso começar para me inspirar, né? Esse é um grande mote do nosso programa de hoje, né? Por onde eu posso começar para me inspirar e ter ideias diferenciadas, mesmo com as restrições que eu falei? Como é que eu consigo isso? Por onde eu posso começar? Bom, antes da gente entrar nesse assunto, eu acho que a gente tem que estabelecer 3 regrinhas sobre isso. Primeiro, inspiração é um processo pessoal de cada um. Tá? Você vai construir o seu processo pessoal, a forma de se inspirar. O que a gente vai trazer aqui, né, e essa é a segunda regrinha, são ideias e fontes de inspiração que você pode colocar aí no seu dia a dia, que você pode trazer aí para o teu dia de corporativo, do trabalho, e usar da forma que você achar melhor. Eu vou colocar aqui um pouco do meu processo criativo, do meu processo de inspiração para fazer apresentações. E terceira regrinha, a gente não pode esquecer, você tem que estar aberto a novas possibilidades. Né? O mundo hoje aí tá girando tão rápido, não dá mais para ser fechado naquele quadrado às vezes até de regras, de formas de apresentar. E na inspiração você tem que estar aberto a tudo que te rodeia, a tudo aquilo que está ao seu redor pode servir e deve servir também de inspiração, né? Porque inspiração ela é uma junção, né? Esse estímulo mental de várias coisinhas que você pegou por aí e acaba juntando e construindo de acordo com a tua necessidade, tá bom? Vamos começar um pouquinho numa espécie de inspiração. Eu vou trazer aqui 2 formas, mas uma mais tradicional, digamos assim, offline, né? Desplugada, que a gente pode ter por aí, na verdade, fontes de inspiração que eu posso fazer e não preciso estar na frente de um computador necessariamente. Não preciso estar na frente de um computador necessariamente para me inspirar, para buscar inspiração nelas, né? A primeira, claro, é observar o ambiente, sair por aí, olhar as fachadas, né? Por exemplo, a gente tem nessa imagem aí, essa Kombi. Olha a construção dos elementos, né? Quando a gente sai por aí numa caminhada. Lógico, a gente está num período aqui talvez um pouco restritivo para isso, mas mesmo assim, olha pela janela, sai pelos lugares, né? Se você puder ir no teu bairro e olha para os outdoors, olha para as publicidades que estão aí, os panfletos, as coisas que estão, os cartazes que estão por aí. Veja como é que eles se constroem. E até mesmo no campo, se você for assim mais natureza, as cores, a composição da natureza inspirou muitos artistas, né? Veja aí muitos movimentos que tem por aí. E para criar algo gráfico, né, algo visual, você pode se inspirar em tudo que está aí ao teu redor. Mas não só isso. Você também pode se inspirar em livros. Né? Você pode ler livros e revistas também, está valendo. Se você for fã, assim como eu, de quadrinhos, também está valendo. Pode ler quadrinhos também. Também a estética dos quadrinhos pode te inspirar em algum momento, numa apresentação que você precise aí falar de uma temática mais heróica, não sei. Então você pode também se inspirar, mas os livros são uma fonte de inspiração bem legal. Não só os livros visuais, mas os livros que falam
de histórias, porque às vezes uma solução de um personagem pode te ajudar muito em alguma coisa, e principalmente livros que às vezes estão fora do teu foco, por exemplo, ou que às vezes, aqui nesse caso da inspiração, você pode se desafiar um pouco, buscar um livro, sei lá, se você gosta muito de romance, vai ler um terror, para ver como é que é, qual é o aspecto, quais são as palavras que estão ligadas a isso. Que, lembrando que nas apresentações a gente também usa palavras, tanto verbalmente quanto visualmente, durante a nossa apresentação. Então é legal. E uma dica que eu dou sobre livros, vá atrás de biografias de pessoas famosas ou pessoas que você gosta, que você conheça. Leia as histórias dessas vidas, porque na vida real é que as coisas acontecem. Então você pode, às vezes uma solução, algo que aconteceu, a forma com quem lidou com algum problema, pode te inspirar tanto na questão criativa de encontrar soluções para algo que você esteja precisando, né, na tua vida, quanto também na vida aí, de criar apresentações, né, nesse momento de você colocar aí em prática a forma visual de defender uma ideia, tá certo? E também para aqueles que gostam de se colocar no sofá, né, de estar aí mais relaxadão, você pode assistir vídeos, pode assistir filmes. Filmes são muito legais e hoje aí a gente tem essa facilidade da Netflix e de outros serviços de streaming, até mesmo o YouTube, né, onde a gente está aqui transmitindo também. Você pode se inspirar, buscar inspirações em estéticas. Olhe como é que as cores são usadas, a forma das fontes, né, dos letreiros, como é que eles fazem para indicar determinado sentimento, determinada ação para você estar utilizando. Então é uma forma bem legal também de se inspirar, de buscar referências aí dentro do que você está fazendo na tua criação visual, tá? E aqui a gente poderia falar de infinitas possibilidades de se inspirar, e até uma ida no supermercado eu poderia dizer que é inspiradora, né? Retomando um pouquinho daquela história de caminhar, hoje muita gente está aí, às vezes, estamos quase chegando nesse fim desse processo de transição da pandemia, mas muita gente vai ao mercado e olhar os produtos, às vezes a construção das embalagens também ajuda bastante. Eu mesmo já usei em algumas apresentações, olhei para uma caixa assim, falei, nossa, essa distribuição, essa forma, esses elementos aqui ajudam tanto a traduzir uma ideia que podem me ajudar. Então até uma ida no supermercado, né, para você ir ali comprar alguma coisa, um mantimento, né, uma carne, sei lá o que você precisa na tua casa, pode te ajudar muito a buscar inspirações. Inspiração, ela está muito ligada ao repertório daquilo que você vê, que você esteja atento e aberto ao teu ambiente, né? Esteja atento aí a estar olhando a tudo e a todos, para que você possa ter essa inspiração offline, vamos dizer assim, tá bom? E vamos falar um pouco agora de inspiração online, né? Vamos plugar de novo aqui a nossa inspiração no computador, que é essa ferramenta que a gente tem aí hoje em todos os escritórios praticamente. Você consegue ter essa ferramenta, e existem ferramentas muito fáceis que você pode usar para se inspirar de forma online, e eu vou mostrar algumas delas aqui agora para a gente. Eu vou agora passar aqui para o meu navegador, porque essas informações estão aqui nos navegadores e que você tem aí na internet. O próprio Google, está aqui na nossa primeira tela aqui, pode nos ajudar bastante a entender e ver, né, o que eu posso colocar, posso transmitir de ideias. Então aqui eu estou na primeira tela aqui do Google Imagens, que é uma fonte bastante legal de imagens visuais. Então eu poderia escolher aqui qualquer tema. Vou colocar aqui o basquete, que foi aqui um dos temas que eu pesquisei aqui agora há pouco. Veja que ele já vai te dando algumas ideias aqui do que você pode pesquisar. Eu vou pôr basquete aqui e ele vai me dar milhares de imagens aqui sobre basquete. Veja aqui que, ó, estética do basquete, né? As cores que estão muito associadas ao basquete, você pode ver aqui, né? Tem aqui, ó, já até uma loginho só para a gente ver aqui. Você pode clicar e se inspirar nas cores. Aqui é mais para inspiração, tá, gente? Não estou falando para vocês copiarem, né? Você pode vir aqui e pensar, olha, como é que é o tipo de fontes, olha, está mais ligado ao basquete, por exemplo, aqui, ó, olha essa fonte, como é que ela é usada. Então eu posso
trabalhar aqui com isso de forma bem interessante, tá bom? Outra fonte bem legal de inspirações online que você pode fazer é uma rede social. Muitas vezes a gente tem, né, algumas pessoas aí no meio corporativo tem um pouco, que são mais, tem mais tempo de estrada, tem um pouco de preconceito de redes sociais, mas tem uma que é específica de imagens. Né? O Instagram também usa imagens, mas no nosso caso o Pinterest pode ser uma boa opção, porque ele é praticamente aqui uma rede visual, né? Parece muito até com a estética que você tem aqui no Google Imagens, e você pode fazer pesquisas aqui nele. Por exemplo, posso pesquisar aqui por apresentações, se eu tiver aqui uma ideia, sei lá, nas minhas cores aqui, verde com azul, vamos ver aqui o que sai. Opa, vamos escrever azul direito. E aí ele vai pesquisar para você aqui na hora, vai trazer várias ideias de azul. Ó, que tem apresentações aqui, ó. Opa, já tem aqui uma ideia de apresentação e você pode usar, ó. Você pode clicar aqui, ó, e dar se inspirar, ó, verde com preto. Ele nem buscou tanto, até tem um azulzinho aqui, né? Mas ele te dá essas ideias para que você possa se inspirar. Aqui tem outras sugestões também, ó, que você pode usar. Então é bem legal e você pode trazer isso, né, como uma referência. E uma outra rede, talvez nem tão conhecida assim, que você pode usar também aí nas suas apresentações de forma bem interessante, né, para que fique para você aí a dica, é a Behance, que é uma rede social ligada à Adobe. A Adobe, que é a criadora dos softwares mais famosos de criação, né, de design que a gente tem, que é o Photoshop, o Illustrator. Por aí, se você não conhece, dá uma googlada aí e você vai ver aí um pouco sobre isso. O Photoshop praticamente o concurso, né, todo mundo aí conhece um pouco do Photoshop, ou pelo menos já ouviu falar, ou tem aquela ideia, né, do Photoshop. E aqui no Behance você pode pesquisar também por ideias. Vamos colocar aqui, ó, o basquete de novo. Ó, basquete. Ele vai me trazer algumas ideias sobre basquete, ó. Várias coisas aqui. E o mais legal do Behance é que você pode entrar aqui e em alguns casos você pode conhecer um pouco do processo de criação que foi feito aqui, né? Aqui está até misturado um pouco, mas o processo de criação do artista. Tá? Tem vários exemplos aqui. Ele é postado por designers. Você pode ver aqui, olha, o tipo de construção. Lógico, para alguns ainda é difícil esse tipo de questão, né? de construir algo nesse nível, mas pelo menos para você se inspirar, como é que eu posso trazer, que coisas que eu posso trazer para dentro da minha... Ó, aqui, ó, esse aqui de basquete, bem legal. Ó, 3 imagens, 4 imagens que são combinadas. Eu posso trazer esse estilo dentro das cores da minha apresentação, por exemplo, né? Fazendo as devidas adaptações para isso. Então, as possibilidades aqui são infinitas de se inspirar aqui dentro dessas 3 opções. Você pode pesquisar aqui e trazer isso para dentro da tua apresentação. Mas aí você pode estar se perguntando, como é que eu faço com isso, né? Como é que eu... Tá, olhei esse site, isso, como é que eu posso transformar isso num processo, já que você falou que inspiração é um processo e isso pode ser aprendido. Então eu queria trazer para você uma outra coisinha, que é uma ferramenta chamada Mood Board. O que é o Mood Board, né? Traduzindo aqui para o bom e velho português, né? O Mood Board nada mais, nada menos é do que um painel de referências, né? A gente tem um exemplo aqui nessa imagem, um painel de referências onde eu faço meio que uma colagem. Ele é uma colagem, digamos assim, de tudo aquilo que está relacionado com o tema que eu estou buscando. Então você acaba tendo aqui várias, você vai juntando. Você pode fazer isso de forma manual, se você quiser, né? Se você tiver alguém ainda, né? Nesse século, estamos aí no ano de quase 2021, indo para 2022. Se você quiser manualmente, você pode fazer. Algumas pessoas que são ligadas mais a design de moda gostam de construir mood boards físicos, em que você tem textura, né, de tecido e outras coisas, para trazer isso, né? O mood board ele não está restrito aqui às apresentações, ele é uma coisa mais ampla. Mas você pode fazer isso aqui de forma virtual, juntando as imagens que você pesquisou, por exemplo, lá no Google Imagens,
lá no Pinterest, você pode e deve, né, trazer isso para a tua apresentação e colocar isso de forma mais fácil para você construir isso aí dentro da tua apresentação. Então, olha só, dentro do Mood Board eu vou encontrar referências, por exemplo, de paleta de cores, né? Eu posso verificar aí dentro de tudo aquilo que eu pesquisei, aqui a gente tem no cantinho, construir uma paleta de cores, buscar cores que estão afinadas com aquela ideia, por exemplo, né? E aí, lógico, a gente falou das restrições, você pode adaptar isso também, se é possível, se essas cores conversam com às vezes as restrições que você tem corporativas, tá? Você também encontra as fontes, né, que são comuns, que fontes que são mais atreladas àquele tipo de assunto, né? Tudo num painel visual só para você encontrar. E os elementos que caracterizam, se ele é mais caracterizado por elementos mais curvados, né, com essa questão de onda, ou se é mais quadrado, ou são triângulos, por exemplo, né? Pode ter vários elementos, ou se a gente está falando de algo mais ligado à internet, sei lá, tem elementos de hashtags, de arrobas e tal, e você vai se inspirando, olhando, falando assim, o que caracteriza uma coisa e aí como é que eu posso trazer isso para a minha construção da apresentação? Como é que eu coloco isso dentro da minha apresentação? E você pode fazer isso de forma muito simples e muito prática, usando o próprio PowerPoint, se você quiser. E eu vou mostrar para vocês agora rapidinho como é que você pode construir um mood board, tá? Sem muito estresse sobre o assunto que você está pesquisando, tá certo? Então vou voltar aqui, eu já estou aberto aqui com o meu PowerPoint, lembrando que eu estou usando aqui o PowerPoint 365, tá bom? Então aqui no PowerPoint 365 eu vou começar aqui com uma instância em branco. Venho aqui, crio uma apresentação em branco, cliquei 2 vezes, e aqui eu tenho um slide em branco. Eu vou retirar aqui esses campos automáticos, né? Dei um del aqui, tirei tudo. E agora eu vou trazer para cá algumas imagens relativas e vou começar a construir o meu mood board sobre o assunto que eu quero. No caso aqui, a gente tinha falado muito sobre as questões de basquete, né? Então a gente pode trazer aqui para você o basquete novamente, ó. Vamos pegar aqui uma imagem, eu vou copiar esta imagem, por exemplo, aqui, só para me dar de referência. Vou voltar aqui para o meu PowerPoint e vou colar. Posso vir aqui com o meu botão direito e selecionar colar ou dar Ctrl V. Por exemplo, já tenho aqui uma referência de imagem, olha que legal, né? Aqui do nosso LeBron James, né? Que atualmente aí está nos cinemas, né? Então você tem aqui essa imagem. Posso ir novamente e voltar lá aqui no Google, por exemplo, ó, vou pegar essa imagem, vou copiar aqui, botão direito, copiar, vou voltar lá para o meu PowerPoint, vou colocar aqui Ctrl V, ele está pensando um pouquinho, pronto, já tenho aqui mais uma referência, e aí eu vou juntando essas imagens aqui até eu achar que está positivo. Vou pegar mais uma imagem aqui só para a gente usar o nosso outro exemplo, que é o Pinterest. Aqui a gente pôs apresentações, mas eu posso pesquisar aqui sobre basquete. Ó, basquete. Olha só. E aí eu tenho várias coisas aqui, ó. Vamos pegar alguma coisa que esteja ligada mais à estética. Por exemplo, aqui, ó, temos um desenho do Jordan, né, do Michael Jordan. Veja, tem muito vermelho, tem muito laranja ligado ao basquete. Eu posso, né, vir aqui, copiar essa imagem novamente, voltar aqui para o meu PowerPoint e colar aqui, ó, pronto, ó. Veja aqui que eu tenho muita estética de letras grandes, de letras bem né, que dão esse impacto visual de força. E o basquete tem nessa questão da virilidade, né, muito ligado, principalmente o basquete masculino aqui, né. Talvez o feminino possa ter outros aspectos que você vai pesquisar de acordo com o teu interesse. E aí a gente pode, numa sacada bem legal que eu queria colocar aqui para vocês, também tirar uma paleta de cores daqui, tá? Você pode criar aqui, vou aqui em formas, criar uma forma quadrada, vou criar aqui ó, um quadradinho qualquer, e vou tirar o preenchimento aqui, vou aqui ó, em formato de forma, contorno, vou botar sem contorno, e aí eu vou utilizar uma ferramenta que muita gente às vezes não conhece do PowerPoint, que é muito útil para a gente construir ou se inspirar em cores. Então eu vou aqui em preenchimento,
Em vez de selecionar um desses preenchimentos aqui, você está vendo que ele está trocando à medida que eu passo, eu vou aqui nessa ferramenta conta-gotas. E com o conta-gotas, ó, eu posso pegar qualquer cor que esteja aqui, ó, dentro do meu universo. Então, por exemplo, ó, peguei o laranja, ele já construiu o laranja. Vou copiar aqui, apertando Ctrl, vou copiar aqui, vou novamente conta-gotas e posso pegar, ó, mais um laranja. Pronto, ó, já tenho duas cores que conversam bem legal. Aqui, ó, mais uma vez, Ctrl, copiando, pronto. Conta-gotas e venho aqui e tiro, ó, esse roxo aqui. Olha essas cores como elas trabalham bem, porque elas estão aqui combinando com a estética que eu me inspirei para trazer. Eu posso, poxa, vou usar essas cores aqui na minha apresentação, posso ir atrás desses elementos parecidos, ou criar esses elementos dentro do PowerPoint. Também é uma coisa muito legal que você pode usar sim dentro das suas apresentações. Então a inspiração, ela está aí, é um processo que você pode construir, você pode criar essa rotina, esse hábito de construir moodboards no seu PowerPoint, de fazer com que isso seja uma etapa anterior, às vezes, de começar e já produzir naquela louca, de começar a produzir a tua apresentação do nada. Você pode começar com inspiração. E também o olhar, né? Às vezes ter aquela sacada de, poxa, eu vou pesquisar isso aqui, porque tem muito a ver com esse assunto que eu estou precisando falar, de um resultado, de um plano de marketing, alguma coisa assim, e fazer essas associações, como eu fiz no caso aí de duas equipes que estavam se unindo, como duas equipes de basquete que acabaram se juntando, tá certo? Então, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje, tá? Aqui do segredos.ppt. Eu queria agradecer vocês por estarem aqui comigo, mas antes, pessoal, vocês que estão aí, né, não deixem de se inscrever aqui no canal, de clicar no sininho e também de me seguir nas redes sociais, pessoal. Vão lá no Instagram e no Facebook também, que também estão recebendo a transmissão agora, né? Clica aqui, ó, nas minhas redes sociais. Não, aqui que no vídeo não tem link, tá, pessoal? Não clica no vídeo, mas provavelmente aqui na descrição eu vou deixar as minhas redes sociais. Provavelmente não, com certeza eu vou deixar aqui na descrição as minhas redes sociais para que você possa também me seguir lá e ficar por dentro de todos os conteúdos que eu estou gerando aqui sobre apresentações e como produzir uma apresentação ninja, aquela apresentação que prende a atenção do teu público e dá visibilidade aí no teu trabalho, né? Sair aí dessa mesmice, chega de apresentação chata, vem para fazer uma apresentação ninja e sair do comum, tá certo, pessoal? Mais uma vez eu agradeço demais a presença de vocês, muito obrigado por estarem aqui comigo durante aqui essa transmissão e essa gravação do segredos.ppt e a gente se vê no próximo episódio, lembrando que as gravações ao vivo do segredos.ppt acontecem todas as segundas e quartas às 9h30 da manhã e o programa acaba sendo disponibilizado no dia seguinte, às terças e quintas-feiras, tá certo? Aqui no canal do YouTube e também nas minhas redes sociais, você também pode assistir aqui os episódios de segredos.ppt, tá certo? Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, por estarem aqui comigo. A gente se vê no próximo episódio de segredos.ppt. Um abraço, até mais e fui!